Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje estou trazendo aqui para vocês uma produçãozinha de tapetinhos avulsos, tá? Quero mostrar aqui para vocês essas basezinhas, tá? Que nós vamos transformar aqui em lindos tapetinhos avulsos. Olha que lindinho que vai ficar, né? Aí aqui eu quero trazer para vocês 5 tapetinhos nesse vídeo, tá? Eu quero trazer as combinações que eu vou fazer baseado nessas bolinhas que eu tenho aqui, tá? Ó, aqui eu tenho um saco cheio de bolinhas e aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho a minha caixa cheia de sobras também, tá? Mas a prioridade é eliminar essas bolinhas aqui, tá bom? A primeira instância eu vou estar fazendo esses 3 aqui, que vai ser esse modelinho aqui espiral, e depois eu quero estar fazendo 2 modelinhos com una flor, tá? Daí eu separei essa florzinha verde jade aqui, olha que linda, e a florzinha no amarelo, que o amarelo ele vende muito por aqui também. Aí eu vou separar aqui as cores, tá? E aí eu trago para vocês verem as combinações que eu vou estar usando para fazer aqui esses tapetinhos, tá? Me acompanhem aí se vocês querem ver como vai ficar, tá bom? A produção desses tapetinhos aqui, tá? Então, fica comigo até o final, se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu joinha, vem aqui participar do nosso canal, é uma imensa alegria ter vocês aqui. E assim que eu for fazendo os tapetinhos, eu vou mostrando para vocês, tá? Aí eu quero saber a opinião de vocês. Aí eu vou falando quais são as cores que eu utilizei, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo para vocês verem as lindezas que vão sair daqui dessa produçãozinha. Bom, gente, então só voltando aqui para mostrar para vocês as cores que eu separei, tá? Gente, ignorem aqui a minha baguncinha, mas é que eu tive que organizar aqui, né? Aqui eu tenho bases, panos de prato, bolinhas, enfim, são as minhas caixinhas organizadoras, tá? Porque aqui embaixo nesse balcão eu tive que encher de barbante, porque eu fiz uma comprinha aí, quem me acompanhou, né? Eu enchi aqui embaixo, então essas caixas tiveram que ficar aqui, mas eu já tô pensando em outro lugar para organizar elas, beleza? Aqui eu separei, então, essas cores para estar fazendo os meus tapetinhos, ó. Aqui, esse tapetinho aqui, eu separei, então, o rosa chá e o rosa bebê, porque são duas cores, assim, que vai dar super certo nessa mesclinha aqui. Aqui, então, nessa outra mesclinha aqui, que tem lilás, tem um roxinho, né, e um rosinha, eu separei essas 3 cores, o beterraba, o lilás e o rosa médio. Para trabalhar nessa basezinha aqui, eu separei, então, o cinza, o chumbo e o preto, que são as cores que, né, fazem parte aqui da mesclinha. Lembrando que, às vezes, Michelle, eu quero fazer uma peça com essa flor, mas eu não tenho exatamente as cores que conversam aqui nessa mescla. Não tem problema, vocês podem estar utilizando outras cores, né? Mas o intuito aqui é eliminar. Então, como eu tenho as cores que combinam com a cor da mescla, eu vou estar utilizando, tá? Mas vai ter algumas mesclas aqui que não vai bater a cor do tapete. E tá tudo bem, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? Que nem, ó, essa daqui com o cinza, poderia muito bem, dava muito bem para fazer aqui um tapetinho em tom de amarelo, com a base de florzinha aqui nessa cor. No vermelho também ia ficar bonito. No laranja, então, são cores assim que combinam entre si, que dá pra gente utilizar. Não somente seguir a cor da base, tá? Mas eu vou fazer porque eu tenho bastante bolinhas aqui que dá pra fazer. Aí, no meu tapete Una Flor, eu separei aqui, então, essa corzinha aqui para fazer a base, e aí eu tenho esses outros tons de amarelo aqui para estar fazendo o corpinho do tapete. Aqui eu tenho amarelo bebê, tenho um amarelo mais claro, né, um amarelo ouro, tenho um amarelo mais pálido, tenho uma bolinha de mostarda, que eu quero estar utilizando todas as bolinhas. Aí aqui eu separei essa cor aqui para fazer a base, aí eu tenho uma bolinha de verde água e uma bolinha de verde jade. Só que eu tenho um cone que tem verde água ali que dá para eu utilizar. Então, o que eu pensei? Vou fazer essa jogadinha e vou usar essas bolinhas aqui. E aí, pro bico, eu pego o meu cone de verde água que eu tenho ali, que vai dar para fazer o bico tranquilo, tá? Então, são 5 tapetinhos aí pra gente tá produzindo. Vamos ver aí quantos que vão sair no dia de hoje, né? Mas enfim, eu vou trazendo para vocês aqui todas as atualizações dos tapetinhos, tá? Eu tô gravando o vlog pro outro vídeo de rotina, tá? Que vai sair depois desse vídeo aqui.
porque como esse vídeo é um vídeo para mostrar as combinações, então não tem como eu mostrar no vlog de rotina, né? Mas eu vou mostrar lá para vocês irem acompanhando a produção. Então, se vocês quiserem ver como foi o processo para produzir os tapetinhos, me acompanhe no vídeo que vai sair o próximo desse vídeo aqui, tá? Para vocês verem as atualizações. Então, fica comigo até o final. Gente, então voltei aqui para mostrar para vocês como é que ficaram as lindezas que eu fiz, tá? Olha que coisa mais linda, vocês já estão vendo, né? Já quis trazer eles assim, esticadinho, para ficar mais fácil para mostrar para vocês, porque não tem como eu ficar abrindo os tapetes com a mão só, né? Mas enfim, ainda sobraram, né, algumas cores, eu consegui eliminar, se eu não me engano, 3 cores só, então ainda tem algumas bolinhas lá. Mas aí eu mostro pra vocês em uma outra produção aí com sobrinhas, tá? Porque agora eu vou ter que parar com a minha produção e voltar pras encomendas, né? A alegria de pobre dura pouco. Enfim, esse tapetinho aqui, gente, olha que coisa mais linda. Eu fiz ele nessa composição com o verde água e o verde jade, tá? Aí eu utilizei aqui esse daqui, eu não sei que cor que é, se é um bege, um café com leite, eu não sei, porque como vocês viram, eram bolinhas, tá? E fiz esse detalhe aqui e consegui eliminar essa cor, tá? O verde jade eu também eliminei, sobrou só um pedacinho, tá? E eu fiz essa combinação com a Una Flor. Esse tapete Una Flor aqui, gente, eu me inspirei na videoaula da Esmeralda, tá? O que foi que eu olhei na videoaula dela? Só a quantidade de carreiras aqui da base, tá? O restante eu fiz por mim mesma, porque eu vi que ele é parecido com o tapete da Janine. Tanto aqui a contagem do bico para bater, é tudo parecido, tá? Então, eu vou deixar a videoaula da Esmeralda aqui, porque foi dela que eu me inspirei no Una Flor, porque foi ela que foi com ela que eu vi o primeiro tapete. Então, vou dar os créditos para ela, tá? Não sei quem foi que criou, não sei quem foi que inventou, não sei quem foi a dona da videoaula, tá? Não me venham aqui criar polêmica. Eu vou deixar a aula da Esmeralda porque foi pela aula dela que eu fiz, né, aqui. O restante eu fiz por mim mesma, mas foi com os detalhes da aula dela que eu consegui iniciar aqui o meu tapete, tá? Então, não me interessa saber quem foi, né? Felicitações aí pra quem for, porque realmente é uma coisa linda, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Não é esse o assunto do vídeo. Aqui, o próximo é o amarelo. Gente, olha que coisa mais linda esse amarelo, mas não vai aparecer bem a cor pra vocês. Mas esse daqui é o amarelo, tá? Da Criativa, o amarelo normal. Lá tem o amarelo bebê, o amarelo e o amarelo ouro, tá? Esse amarelo. Esse sobrou um pouquinho que dá pra eu fazer uns miolinhos, tá? Aí esse aqui é o amarelo bebê e esse daqui também é uma outra sobrinha que eu não sei se é café com leite, bege, enfim. Mas era outra sobrinha. Ainda não arrematei, gente, porque eu terminei e já vim trazer aqui pra vocês, porque eu tô aqui, né, produzir esses tapetinhos aí junto com algumas encomendas. Então, pra eu dar prioridade pras encomendas, eu finalizei e já vim gravar pra vocês, tá? Porque eu preciso voltar lá pras minhas clientes, tá? Esses tapetinhos aqui, gente, ficaram 72 centímetros, ficaram bem grandes, tá? A princípio, eu achei que não ia ficar muito. Mas, eles ficaram bem grandes, 72 centímetros, aí eu achei uma medida bem grande, né? E ficaram 72 por 50, tá? Ficaram aí uma medida excelente pra esse tapetinho aqui, tá? E eu amei, nossa, eu viciei nessa Una Flor, eu queria fazer muitos outros, mas como eu falei pra vocês, né, a alegria de pobre dura pouco. Esse daqui, então, gente, foi um dos meus que eu mais gostei também, na verdade eu gostei de todos, né? Tá até difícil escolher, mas eu gostei bastante desse aqui também. Ai, gente, perdão, que me deu uma ansiedade aqui, eu tô até com falta de ar aqui gravando pra vocês. Essa mesclinha aqui, gente, é uma mesclinha da Multiarte Cisne, tá? Eu não sei o nome porque eles não vêm nome, tá? Mas ele aqui é uma mistura de beterraba, aqui tem um rosinha chá, tem um rosinha bebê, esse daqui é o verde louro, esse aqui é o cru, aí eu usei aqui o rosa bebê e o rosa chá, tá? Pra fazer esse tapetinho aqui. Fiz ele no espiral e depois fiz, né, o bico quase russo pegando o ponto assim por frente aqui, né, pra ficar esse detalhezinho em relevo. E olha a lindeza que ficou esse daqui também, gente. Só que eu achei
Por ser a base aqui de florzinha, né, eu acho que eu tinha que ter posto mais uma carreira aí pra ele poder bater aqui o tamanho dos 70 centímetros, tá? Mas esse tapetinho aqui, ele ficou 64 centímetros, tá? Mas ainda ficou um tamanho bom aí pra tapetinho de porta, né? 64 centímetros por 47, 46, tá? Uma coisa assim. Mas ele ficou muito lindo, né? Eu quis usar a menor quantidade de cores possível para não ter muito arremate, né? Porque quanto mais cores a gente põe, mais carreiras, mais arremate. Então, eu tentei utilizar as sobrinhas maiores e colocar o máximo possível aí, né? Para eu não ficar com muito arremate para fazer. Esse daqui eu não consegui eliminar nem o rosa bebê nem o rosa chá, ainda tá lá para eu trabalhar com eles, mas se Deus quiser logo eu consigo terminar com eles, tá? Aqui, ai gente, esse daqui também, eu tô até sem ar. Eu tô numa vontade de pegar esse daqui pra mim que vocês não têm noção, eu tô coçando de vontade. Mas não é pro nosso bico, né? Isso aí são as clientes já estão prontas esperando aí só pra adquirir o tapetinho. Esse daqui, gente, essa mesclinha aqui é do Barbantes Diamante, tá? Eu não sei qual que é o nome da cor, tá? Mas esse é um grafite, é um cinza mais clarinho, tá? É essa combinação, tá? Aí aqui eu usei o cru, o cinza, o chumbo da Minas Sul e uma sobrinha de preto aqui também da Barbantes Nice. Olha que lindo que tá esse preto, gente. Tá tão limpinho, tá tão lindinho. E esse tapete também foi um dos que ficaram mais lindos aqui, na minha opinião, tá? Como eu falei, todos ficaram, né? Esse daqui, gente, ficou bem pequenininho em comparação aos outros. Esse ficou 60 centímetros, tá? Aqui, 60 por 40. Eu vou anunciar assim, tá? Por quê? Porque esse grafite aqui, ele tá muito fininho, gente. Ele tá parecendo um fio 4. Então, eu tive que trabalhar com agulha 3,5 aqui. E eu ainda resolvi usar ele no bico, né? Porque era a sobrinha que tinha mais. Esse cinza eu eliminei e o preto sobrou um pouquinho, mas não dava pra fazer um bico. Então, eu tive que fazer com o chumbo, que é o que eu tinha mais. E ainda sobrou muito. Eu tô bem tentada a fazer um jogo de banheiro, gente, nessa combinação. Eu acho que vai ser sucesso. Olha só que perfeito. Maravilhoso demais, né? Aí, o nosso último, mas não menos importante, foi esse daqui, gente. Esse daqui, eu pelenguei com esse daqui. Por quê? Porque, primeiro, eu já sabia as cores que eu ia usar, né? Que era o beterraba, o lilás e o rosa médio. Só que depois eu fui fazendo, eu fui vendo que as cores não estavam conversando. Então, eu fui tentando mudar aqui a combinação para que eles pudessem conversar um pouquinho, né? Mas no fim, eu acho que ficou bem bonita essa combinação, né? Olha só, essa mesclinha aqui também é da Multiarte Cisne, tá? Eu não sei o nome dela, mas tem essa mesclinha aqui, é um beterraba, né? Um roxinho, vamos dizer assim, porque o beterraba aqui, né? Ele tá mais escuro. Mas é um roxinho, um lilás e um rosa médio, tá? Aí, aqui eu utilizei o beterraba, eu consegui eliminar o beterraba, sobrou só um tiquinhozinho. Consegui eliminar esse lilás aqui, porque eu utilizei aqui e utilizei no bico. E aí, a minha intenção era fazer o bico no lilás e os detalhes no rosa, mas como era muito pouquinho o lilás desse lote aqui, eu tinha um outro ali, mas ele ia dar muita diferença, então eu achei que ia ficar feio, né? Porque não é porque é com sobrinhas que a gente também vai fazer aí uma obra abstrata, né? Não tô julgando, tem cliente para todas as peças. Mas na minha concepção eu não ia gostar. Então, o que foi que eu fiz? Fiz o bico todo no rosa e daí sobrou um pouquinho aqui pra eu fazer o picozinho aqui no lilás. Tô sentada no chão aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Porque a minha mesa é escura, então não ia aparecer bem os detalhes, tá? E aí, foi isso, gente. Esses tapetinhos aqui ficaram lindos. Esse aqui foi o que ficou maiorzinho deles, tá? Se eu não me engano, ele chegou aos 67 centímetros, tá? Porque todos eles aqui estavam numa espessura excelente. Olha esse lilás, olha o rosa. Trabalhei com agulha número 4 e fiz aí 10 carreirinhas em cada tapetinho, tá? Deixa eu organizar eles aqui pra gente vir conversando. Então, gente, tá aqui minha produçãozinha com as sobrinhas, olha que lindo. Ai, eu tô tão apaixonada que eu queria fazer muitos, muitos outros tapetinhos, tá? Mas, não sei como é que vai ser a saída desses por aqui, porque tapetinho avulso não costuma sair muito aqui pra mim, eu não sei o que que acontece, tá? Aí, eu
Tive que fazer, né, os tapetinhos, porque como vocês viram, tinha algumas bolinhas que eram muito pequenininhas, não dava pra fazer um jogo de banheiro ou um parzinho, se bem que parzinho aqui também pra mim não sai, gente. Muito difícil. Saiu muito tempo, eu vendi muito parzinho, mas agora não sei o que tá acontecendo. Mas enfim. Aí eu fiz esses pra eliminar, né? Consegui eliminar algumas cores, mas eu ainda tenho muita bolinha lá pra eliminar. Tô querendo focar nesse aqui de Una Flor, porque ele cresce bem o tapete. Só que esse daqui eu já preciso de sobras maiores, porque esse corpo aqui eu acho que tem que ser feito numa cor só, pra ele poder conversar. Porque se eu colocasse aqui umas 3 carreiras de um, umas 3 carreiras de outro, daí vinha com essa troca de cor, na minha opinião, Michele, eu achei que não ia combinar. Então, resolvi fazer esses dois aqui, que são as sobras que tinha mais. Esse daqui também dava pra eu fazer um, porque o rosa chá e o rosa bebê tinha bastante. Só que como essa base já tava pronta, eu não quis, né, me alongar na produção. Mas, enfim, as sobrinhas menores a gente usa nos detalhes e as sobrinhas maiores a gente usa no corpo e no bico. Que eu achei que, assim, combinou perfeitamente pra não ficar muito carnavalesca a coisa, tá? Minha opinião, tá, gente? Eu gosto de... Não gosto de muita cor, tá? Eu gosto de cor, né? Colocar que nem foi esse daqui, eu achei que ficou lindo. Mas muita cor, eu não sei, dá uma poluição visual, na minha opinião, tá? Por favor, que fique claro que é a minha opinião. Opinião é que nem nariz, cada um tem o seu. Então, eu acho assim que eu tenho que fazer aquilo que eu acho vendável pra mim, aquilo que eu acho que vai agradar as clientes, né? Porque não adianta nada eu fazer muita... Até aqueles tapetes de sobrinha, gente, eu já fiz aqui no ateliê faz um tempinho já. E eu parei de fazer, porque eu tive que pegar pra mim. Porque querendo ou não, ele fica bem colorido, porque você vai usar só os pedacinhos, né? Então, ele ficou muito colorido. Então, o que que eu fiz? Peguei ele pra mim, né? Tô fazendo um também com as sobrinhas, até tem alguns fiozinhos que eu preciso colocar lá. Mas esse outro que eu tô fazendo pro quartinho da minha filha, né? Então, não tem problema ser bem colorido, ao contrário, ela quer que seja bem colorido, porque ela gosta de arco-íris, de unicórnio, então ela gosta de coisa colorida. Então, por isso que eu tô fazendo pra ela e aproveitando as sobrinhas, né? Mas pra venda, na minha concepção, eu acho que muita cor não vende pra mim, né? Não sei, né? Tem muitas amigas aí que vendem muito, mas no meu ateliê não vende. Então, eu preciso maneirar um pouquinho, né? Colocar as sobrinhas que se conversam e tentar fazer com que elas tenham uma combinação harmoniosa. Então, essa foi aí a minha produção com as sobrinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você, amiga revendedora, gostou, quer adquirir para revenda, eu posso fazer aí uma negociada pra gente poder fechar aí, né, uma venda dos tapetinhos, tá? De repente aí para você vende tapetinho avulso, né, já é aí uma opção. Como que eu vou estar fazendo? Aqui, para as minhas clientes, eu vou anunciar ele a R$ 40, os Unaflor, tá? Porque ele ficou 72 centímetros, tá? Esses daqui, eu tava pensando em fazer de 25 a 30, tá? Por quê? Porque eles ficaram um tamanho menorzinho e outra. Eles foram mais rapidinhos para fazer, né? Mesmo com o multicolor, ele ainda foi econômico, né? Porque a média aqui de peso ficaram entre 280 gramas, 310 gramas, que foram o caso desses daqui, né? Um na flor, ficaram 300 e pouquinhas gramas. Agora, esses aqui não passaram de 300 gramas, tá? Então, eles estão numa medida e num peso maravilhoso aí. Mas, se você falar pra mim, Michelle, eu quero ficar com todos eles, tá? Eu posso fazer aí um descontinho pra gente poder negociar eles, tá? Lembrando que o frete ficaria por conta da amiga, tá bom? Então, se você quer comprar os tapetinhos, né, me chama. O meu WhatsApp sempre fica aqui na descrição, o link, mas eu vou deixar aqui na tela, tá? Sempre fica aqui para quem quiser dar uma olhadinha na minha pronta entrega. Eu tenho outros tapetinhos avulsos também, tenho alguns do modelo Janine, né? Tenho outros que eu fiz também. Então, quem sabe aí a gente não faz um pacote e você não aproveita aí todos os avulsos que eu tenho, tá? Mas, como eu falei, mandem mensagem pra gente poder conversar.
manda aí o CEP para eu já ir calculando o frete. E caso vocês queiram dar uma olhada nos outros que eu tenho, me chama que eu mostro as fotinhas para vocês, tá bom? Porque eu sei que tem amigas aí que vendem super bem tapetinho avulso, né? E glória a Deus por isso. Então, a gente tá aqui com essa opção. Vocês viram que são cores que conversaram, são cores vendáveis, são combinações que, né, ficaram perfeitas demais. E você pode aí fazer a tua rendinha extra, ou você crocheteira aí que não tá dando conta da demanda e quer ter pronta entrega, tem aí essa opção de pecinhas para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço de coração por vocês que estiveram comigo até o final. Deixa aí um beijo carinhoso. O meu pedido, tá? Deixa o like, por favor, ajuda com essa pobre criadora de conteúdo, tá? E se inscreva se você não for inscrito, tá bom? É uma enorme alegria ter vocês aqui comigo. Então, um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!